Olá meus caros, aqui é o Corvo. Quando comentei previamente o Hocus Pocus original, de 1993, destaquei que a magia do filme, o que de fato o fez digno de memória e carinho do público, reside no trabalho de 3 pessoas em especial. O primeiro de Mick Garris, que desenvolveu a história ao lado de David Kirshner, mas também foi responsável pelo roteiro bem-humorado e pela produção que, convenhamos, era deveras atrativa aos olhos da época. A segunda pessoa foi sem dúvida Bette Midler, que não apenas entregou uma das, senão a melhor, atuação da carreira, como também fez da bruxa Winifred Sanderson icônica, com idiosincrasias cuja autoria não foi de Garris ou Kirshner, mas sim da própria atriz. O terceiro destaque, a meu ver, encontramos na figura da miúda de talento precoce Thora Birch, responsável por manter interessante o recorte do elenco adolescente, já que a atuação de Vanessa Shawn e Oni Katz não estava num patamar de carisma e desenvoltura necessários para rivalizar adequadamente com as personalidades exóticas de Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker. Thora Birch, embora muito novinha, é sem dúvida o elemento que impede a atuação dos jovens de ficar abaixo da crítica. O filme original sem Garris, Midler e Birch dificilmente teria conquistado um lugar especial em meu coração, assim como nos corações de todos que têm, pelo mesmo, alguma admiração e carinho. Hocus Pocus 2, a tão aguardada sequência, finalmente foi publicada 29 anos depois. Isso só foi possível, é claro, porque Bette Midler cedeu aos inúmeros pedidos feitos a ela durante todo este tempo. E o mais irônico foi que partiu dela a iniciativa e os primeiros telefonemas para as tratativas. Midler sabia que não é fácil recriar magia, e foi exatamente isto que ocorreu no set original, e seu antigo desinteresse deste modo era justificado. Mas o tempo que endurece o coração de muitos amoleceu dela. Ao descobrir há alguns anos participando de eventos com fãs o quanto Winnie, Mary e Sarah ainda eram amadas, este amor longevo tratou de jogar por terra todas as suas existências. Porém, a grande questão se mantém, de todo modo. Como recriar a magia do primeiro? Quais ingredientes seriam fundamentais no caldeirão das bruxas? Razões justas para o ceticismo, reforçadas pelo fato de Midler, dos 3 grandes pilares originais, ser a única a retornar. Thora Birch foi convidada, mas declinou em virtude de conflitos de agenda. E Mick Garris, infelizmente, também não teve qualquer envolvimento com o novo exemplar. Kirshner retornou para desenvolver uma nova história com Jen D'Angelo e Blake Harris, mas ao avaliarmos o roteiro deste segundo filme em comparação com o primeiro, constatamos que de fato Mick Garris sem dúvida foi o responsável por tornar uma história simples e envolvente, bem-humorada e conduzida no tempo certo. Timing era algo que sobrava em Garris. Não apenas suas ideias, mas também seu modo de conduzir o roteiro foram muito mais fluidos e naturais. Já que Hocus Pocus 2 perdeu 2 de seus 3 pilares, o pilar restante era mais do que suficiente para atrair atenção e dar margem para alguma esperança. Bette Midler é digna de respeito e não pode ser subestimada, pois ela não é apenas uma atriz de qualidade, mas também uma cantora de talento. Dito isto, percebemos logo que a atuação dela no Hocus Pocus original possuía um ingrediente especial, bastante escasso nos estúdios Disney na última década. O ingrediente responsável pela magia que há pouco citei. Seria este a nostalgia, meus caros? Pode a nostalgia recriar a magia? Deixarei que confiram por si mesmos. Entretanto, não me omito e relembro o ingrediente original de Midler: a inspiração. Uma inspiração tremenda que a fez, no filme original, estudar uma forma obsoleta de língua inglesa e analisar todas as bruxas dignas de nota na história do cinema, que serviram como referência para que ela criasse a sua própria, e tudo o que a difere das demais. Midler estava completamente submersa no papel, daquele modo que, para muitos artistas cênicos, exige que comecem a separar suas vidas do personagem que estão interpretando. Em Hocus Pocus 2, Midler não está tão inspirada. Motivo insuficiente, no entanto, para fazer sua atuação cair vertiginosamente. Isso de forma nenhuma acontece. Mas percebemos que a falta do ingrediente mágico chamado inspiração acabou fazendo com que a fórmula, borbulhando no caldeirão,
agisse de forma diferente, empoderando Parker e Najimy. Midler não está tão acima delas em termos de qualidade como no filme original, e a dinâmica das três, deste modo, se equilibra. O ônus de Midler acaba provocando o bônus de Parker e Najimy, um efeito colateral inesperado, mas de certo modo positivo para o trio, especialmente quando a relação afetiva entre as três megeras tem um papel importante na trama em questão. Por falar em afetividade, penso que esta é a magia inesperada de Hocus Pocus 2. Se a motivação do original era representar o amor entre irmãos, algo que vemos em Emily e Thackeray, como também em Max e Danny, nesta sequência isto se repete. Mas desta vez, surpreendentemente, esta afeição foi desenvolvida na figura das bruxas, cujos laços afetivos superam em poder e também em importância, por mais que Winnie não percebesse, o mal que elas fizeram para tantas pessoas. Sendo bem honesto com o ouvinte, eu não estaria agora falando com vocês se o final de Hocus Pocus 2 fosse diferente do que assistimos, porque o final é a única coisa que eu verdadeiramente gostei no filme. Como numa Gestalt, o fim remete ao começo, a abertura onde acompanhamos a ameaça de separação das irmãs Sanderson, ainda crianças. Ameaça que levou Winnie, que sempre tendeu para o lado pestilento da bruxaria, a fugir com Mary e Sarah para a Floresta Proibida, evento que as colocaram diante da bruxa responsável por sua iniciação na magia. O terror de Winnie de ser separada das irmãs, que sempre foram suas companheiras em todas as diabruras, indiretamente as conduziu para o futuro como bruxas e ao poder que adquiriram. E o fim de Hocus Pocus 2 coloca Winnie novamente diante da ameaça de eterna separação, onde ela volta a se lembrar daquele sentimento, compreendendo que sem suas irmãs nada faria sentido. Nem mesmo ser bruxa ou carregar o poder que ela obsessivamente perseguiu por tantos séculos. A atuação de Bette Midler verdadeiramente me comoveu, algo que jamais cogitei que aconteceria. Suas palavras, feições e seu formidável controle da entonação acabaram por me tocar. Talvez eu esteja ficando velho e cada vez mais emotivo, mas por alguma razão o fim de Hocus Pocus 2 foi realmente tocante para mim no ponto de vista humano. E é exatamente o que me impede de não desgostar totalmente do filme, que embora tenha tido boas intenções e ideias, não foi muito feliz em colocá-las em prática. As crianças do filme, as atrizes mirins que interpretaram as versões infantis de Winnie, Mary e Sarah, foram um ponto alto. Especialmente a atriz Taylor Henderson, que interpretou Winnie. Assisti-la foi quase como acompanhar uma Bette Midler em miniatura. Os trejeitos, a personalidade desafiadora, suas respostas cheias de deboche e falta de pudor. Está tudo ali. A única coisa que tenho a lamentar foi a introdução ser muito breve e, por consequência, não podermos mais vê-las como crianças. Fiquei com aquele gostinho de quero mais. O elenco adolescente principal, formado por aspirantes a bruxas, no caso bruxinhas do bem, não surpreende em termos de atuação. E desta vez não tivemos uma Thora Birch entre elas para equilibrar carismaticamente as coisas. Alguns personagens e o modo como imbecilmente são retratados, caso do namorado de uma das bruxinhas, do prefeito e também de Gilbert, o dono da loja de utensílios para encantamentos, me incomodou muito. Não estamos falando aqui de uma personagem como Sarah, que é naturalmente um caramujo das ideias, e é ótima. Esses personagens têm uma estupidez forçada, especialmente Gilbert. Ele foi um menino que, em 1993, teve um péssimo Halloween, e ver as irmãs Sanderson voando pelo céu foi algo que o deixou obcecado, a ponto de furtar para si o livro de Winnie e o cotoco que restou da vela da chama negra. Sua obsessão é o caminho que o roteiro escolhe para trazer as bruxas de volta do mundo dos mortos, e depois que o caldo entorna, Gilbert se dá conta da besteira que fez, usando as bruxinhas para isso. Não demora para ele se tornar capacho das bruxas e ainda por cima ir perturbar o sono eterno de Billy, tirando-o da sepultura mais uma vez. Pobre Billy, ninguém o deixa dormir em paz, ou será apenas um saco de vermes. Algo que também me desagradou em Hocus Pocus 2 foi o revisionismo. Falo do ato de tomar uma informação da obra, já escrita e canônica, e mudar o que foi estabelecido. Isto acontece logo na introdução,
quando Winnie e as irmãs encontram uma bruxa adulta na Floresta Proibida. A megera surgiu em forma de ave, a qual vimos sobrevoar a vila nos minutos iniciais. Cantando uma canção hipnótica, a que Sarah aprendeu e cantará no futuro, sua intenção era devorar as irmãs. Mas quando percebe o potencial maligno de Winnie, manifesto em seu 16º aniversário, ela muda de ideia, e como presente, lhe concede o icônico livro de feitiços. Reside aqui, portanto, o revisionismo. No primeiro filme, nos é informado que Winnie recebeu o livro do capiroto, em troca de sua alma, e não deste modo. É difícil dizer o que levou Kirchner a fazer esta mudança desnecessária, já que a bruxa adulta foi certamente o elemento destoante de todo o resto. O cenário e figurino de época estão todos adequados, exceto o dela, que inclusive usa uma maquiagem que a faz parecer uma personagem retirada de alguma produção do século XXI, e o contexto histórico da cena, é claro, se trata do século XVII. O fato de não poder conjurar todos os feitiços contidos no livro foi uma adição conceitual que gostei. Como foi bem-vindo o fato do tomo também conter vontade própria, e um número maior de expressões humanas além do globo ocular. Em Hocus Pocus 2, o livro também soa frio e até chora, como vemos no fim. No que compete a magias, é interessante que existam poderes suficientemente poderosos, mas igualmente perigosos, com um custo alto para o conjurador. O feitiço Magicae Maxima, o único proibido a Winnie pela bruxa, e um que o livro claramente desaprova, levou a discussões morais tanto no que diz respeito às escolhas de Winnie, como também do próprio livro e do uso da magia. Em Hocus Pocus 2, a magia é compreendida como algo a ser compartilhado. Seu sentido é coletivo e oposto ao comportamento individualista típico de Winnie. Um comportamento desaprovado até mesmo por suas irmãs que, mesmo subservientes, a questionam no primeiro momento em que têm acesso a um poder adicional. É o que faz Sarah, por exemplo. Confrontar a irmã dentuça, um momento deveras satisfatório. De qualquer modo, é importante que o cinéfilo perceba que o grau de malefício é colocado pelo filme não na magia, mas no uso que é feito dela, o que retira o estigma da bruxaria. Isto motivou um roteiro onde aspirantes a bruxas do bem tentam sabotar os planos das bruxas do mal. Hocus Pocus 2 lamentavelmente não foi filmado em Salem. O filme original também não foi gravado integralmente na cidade, palco de um dos maiores horrores da história dos Estados Unidos. Mas sou da opinião de que um ambiente compatível pode influenciar drasticamente o tipo de ambientação que queremos criar para um filme. Como cinéfilo, eu senti falta de Salem e a aura que a cidade carrega. O fato dos moradores da cidade terem abraçado o filme original e transmiti-lo quase todos os anos na época do Halloween é um fato que me leva a ficar na bronca com a Disney. A empresa foi mão de vaca e não teve consideração por uma cidade que manteve o filme original vivo por quase 3 décadas. Uma das preocupações e também condições para Bette Midler topar um novo filme foi o retorno de muitas pessoas que trabalharam no original, que ainda estivessem vivos e que desejassem fazer parte do projeto, é claro. É por isso que não apenas Parker, Nadim e Doug Jones retornaram, mas também vários profissionais que trabalharam nos bastidores, longe das câmeras, mas indispensáveis para criar toda a magia. Uma atitude digna e assertiva. Porém, não apenas as pessoas e as boas relações em alguns casos são suficientes. O lugar e o espírito que este carrega também contam em algumas situações especiais, e para mim Salem fez falta. Dinheiro para rodar o filme lá, a Disney tinha de sobra. O compositor John Dibney também retornou ao projeto, mas sua trilha sonora é pouco utilizada ou acentuada. Qual a razão de trazer o músico de volta se o mesmo não ganhará maior destaque? Do ponto de vista musical, Hocus Pocus 2 não deixa muita brecha para composições instrumentais, embora as canções interpretadas pelo trio Midler, Parker e Nadim tenham voltado em dose dupla. A primeira vez que elas soltam a voz é logo na Floresta Proibida, em celebração ao retorno, e a segunda vez é em público, numa cena análoga ao filme original. Sabemos bem que a paródia debochada de I Put a Spell on You foi um de seus grandes momentos, mas isto é repetido aqui? Certamente não.
As músicas criadas para Hocus Pocus 2 foram originais, embora a segunda contenha alguns versos da versão que Winnie criou para o clássico de Screaming Jay Hawkins. As novas músicas são incapazes de competir com a Put a Spell on You, a meu ver, porque a música em si já era mágica e poderosa muito antes do primeiro filme existir. É a música que empresta seu poder para Bette Midler e não o contrário. O talento dela, evidentemente, tornou a cena memorável e inesquecível. Mas o que Hocus Pocus 2 não tem é uma canção que se encaixe tão bem na proposta e que fosse, como I Put a Spell on You, uma entidade própria. Por fim, a última observação que eu gostaria de fazer é sobre o impacto de época, já que o filme original é sobre 3 bruxas de poderes inimagináveis cuja fraqueza é justamente retornarem em uma época que elas não conseguem compreender, o que as crianças sabiamente usam contra elas. Há quem poderia questionar se depois da primeira experiência em 1993, as irmãs Sanderson não estariam calejadas com a modernidade. E a resposta é um sonoro não. E não há como negar que Hocus Pocus 2 acaba sendo um filme interessante neste aspecto, para fazer cair a ficha de muitas pessoas sobre como o mundo mudou assustadoramente nos últimos 30 anos. As bruxas retornaram, mas quase nada está como elas encontraram no fim do século XX. E o impacto nelas, assim como sua completa falta de noção, só não é tão cômico em virtude do roteiro não ter a qualidade de um Mick Garris. Isso não quer dizer que não sejam divertidas as suas reações a portas automáticas, o uso de uma vassoura, entre aspas, para lá de exótica, produtos de beleza sendo comidos ou até mesmo elas tirando uma selfie com alguns pirralhos. São momentos espirituosos e o impacto talvez seja mais relevante hoje do que teria sido há 20 anos, por exemplo. Apenas penso que não foi tão engraçado como poderia ter sido, em virtude do roteiro de Jane D'Angelo, que não tem tanto talento para o cômico como tinha Mick Garris. No mais, isso é tudo o que eu queria dizer. As cenas finais de Hocus Pocus 2 foram momentos que eu verdadeiramente apreciei, e que vou voltar e rever várias vezes no futuro. Elas não compensam a falta de magia do restante do filme, como minhas colocações dão claramente a entender, mas a magia do encerramento, que se conecta com a introdução, é de um tipo novo para as Sandersons. E esta novidade em forma de afetuosidade, de reconhecimento dos laços que nos envolvem e nos movem, foi uma grata surpresa. Se um filme me comove, mesmo por pouco tempo, me torna incapaz de dizer que meu tempo foi jogado fora. Mas para aqueles que possivelmente não sejam sensíveis como eu, bem, talvez o desapontamento seja inevitável. Os menos exigentes, que apenas desejavam vê-las novamente, sem grandes expectativas, vão se divertir. Já as crianças da geração atual, acostumadas a um humor de outra natureza, não são como as crianças dos anos 90. E talvez, onde a gargalhada nos agora adultos não ecoou, nelas talvez possa ecoar. Tudo o que posso dizer é que sentimos falta das irmãs Sanderson, e que nenhum reencontro precisa ser necessariamente perfeito para ser mágico. Saudações, Corvides.